Soares, que é jardineira e também paisagista, né? E vamos conversar com ela, né, sobre os benefícios das plantas, né, se as plantas são boas para a nossa saúde. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar sua pergunta a partir de agora no nosso WhatsApp, que é o 981753660, tá bom? Segue aí com a nossa entrevista, vamos embora. Tudo bom, Islene? Tudo Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marília. Obrigada a você também por estar aqui junto conosco para tirar as dúvidas, né, dos nossos telespectadores que estão nos assistindo. Vamos lá. Como que as plantas, né, elas podem ser usadas na nossa casa? Como é que a gente pode levar as plantinhas? Como é que elas podem ser usadas diretamente em casa? Hoje, com os espaços domésticos cada vez menores, né, Marília, a gente tem que conseguir trazer para dentro de casa o máximo de plantas para deixar o nosso ambiente mais harmonizado. E aí a gente começa hoje a perceber que pessoas que moram em apartamentos pequenininhos também estão começando a buscar as plantas para que a gente possa trazer para dentro de casa o verde. Antigamente, as casas grandes, né, com muitos jardins. E aí hoje a gente não tem varanda. Muitas vezes tem apartamentos que nem tem varanda. O que é que a gente tem que fazer? Né? Bem pequenos. Escolher a planta ideal. É essa a nossa primeira preocupação. Nós temos dentro desse espaço iluminação adequada? Que tipo de planta fica bacana aqui nesse espaço? Então, essa é a primeira preocupação quando a gente pensa em trazer o verde para dentro de casa. Né? Porque é diferente de você hoje, a maioria das nossas plantas são produzidas em estufa. É verdade. Então, mesmo aquela planta que você tem a ideia de que ela é uma planta de sol, quando ela nos chega, ela precisa vir e fazer o que a gente chama de rustificação, que é essa adaptação ao nosso sol, que não é um sol qualquer, não é? Então, até os cactos, as pessoas dizem assim, cacto, suculenta, é sol. Eles são produzidos em estufa, eles têm uma proteção. Então, quando chega, a gente precisa realmente fazer essa rustificação e colocando aos poucos no sol, para que ele chegue em um momento que, de fato, ele fique lá com essa adaptação feita e suporte esse sol da gente aqui. Então, são os primeiros cuidados. Só das plantas, né? Faz com que elas cresçam mais rápido. A poda, a gente também tem que ter um momento específico. Acabou a primavera, acabou o outono, começou a primavera ali, né? Esse período que a gente está é um período bom para poda, né? Então, nem todo momento do ano a gente pode podar uma planta, né? Então, a gente tem que saber isso também. A planta, ela gosta de poda. Às vezes a gente tem pena de cortar a planta, né? Mas ela gosta de poda e muitas vezes é necessário que a gente faça a poda. Por exemplo, algumas frutíferas. Quando a gente faz a poda, ela eclode, né? Elas eclodem e terminam produzindo mais frutos. Então, é importante a gente entender que a poda faz parte do processo de desenvolvimento da planta, né? É uma limpeza que a gente faz, muitas vezes, para trazer a iluminação do sol para aquelas áreas mais internas da planta, porque quando ela fica muito cheia, né? Ela deixa de receber sol ali nas áreas mais internas e algumas começam a entrar em sofrimento. Então, é importante a poda para a gente deixar que essa iluminação, de fato, chegue para elas. Maravilha. Agora sim, a gente sabe que nem todas as plantas, elas podem pegar sol diariamente. Isso. E nem todas as plantas também podem ficar na sombra. E aí, como saber quais são as plantas que a gente pode, né, deixar no sol, tem que ficar arejando, tem que pegar, sei lá, ao ar livre? Tem umas que tem que ficar ao ar livre. Outras podem ficar dentro de casa, na sombra, quietinha. Ou até mesmo um solzinho de leve dentro de casa. Como a gente sabe? Porque é difícil, gente. Eu tenho umas plantas lá em casa que eu não me lembro mais se elas têm que ficar no sol, se elas não têm. Quantas vezes eu tenho que aguar elas. Eu só sei que quando eu vejo que elas estão sequinhas, eu vou lá e aguo. E elas não morram. Tem hora que eu vejo elas meio assim, né? Meio querendo, né, morrer de pronto. E agora, será que eu tenho muita água? Será que eu não botei? Tem essa questão também, né, de água demais. Tem. Água pouca, sol demais, sombra, enfim. É complicado. Isso é viu? Conhecimento. Tem que conhecer as plantas, né? Isso é conhecimento. Eu acho que eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou colocar lá, quando eu receber a planta. Eu já vou anotar. O que é que eu tenho que fazer com essa planta? E colocar sei lá, um papelzinho. Essa planta tem que aguar de tantos e tantos dias, né? Porque aí eu me lembro, gente, que senão não vou lembrar. É complicado mesmo. O interessante é a gente tem algumas pequenas dicas, mas que não é uma regra geral. Planta de folha mais clara, ela suporta mais sol.
Certo. Planta de folha mais escura, ela pede mais sombra. Então, não é uma regra que eu posso dizer que é geral, mas é uma dica para a gente começar a perceber, né? A planta mais escura, ela é mais de sombra. Certo. Mas quando a gente fala em sombra, a gente tem que ter um cuidado muito grande. A sombra não é aquele cantinho que eu chamo de cantinho da morte, né? Às vezes a gente tem uma janela, aqui aquele janelão que tem uma iluminação bacana, mas essa iluminação ela vai bater aqui nessa planta. Então, esse cantinho que fica aqui, naquela quina da nossa sala, eu chamo de cantinho da morte, porque ali ele não recebe iluminação. Tem que ter pelo menos um pouquinho de iluminação. Aí eu tenho algumas plantas que suportariam, por exemplo, uma espada de São Jorge. Ela fica bem nesse cantinho. Eu tenho uma espada de São Jorge. Diga aí como é que eu faço. Traz sorte para dentro de casa, limpa o ar. A espada de São Jorge, inclusive, os especialistas colocam como uma planta bacana para você pôr no quarto, porque ela faz a purificação do ar. Né? É decorativa também. Também bem decorativa. Tem a espada de São Jorge, já de Santa Bárbara, que é aquela que tem a borda amarela, né? Então, as espadas, elas suportam um ambiente assim mais com pouca luz, né? Um ambiente com pouca luz. A zamioculca também suporta esse ambiente. Ela pede bem pouca água. A zamioculca, ela é uma planta aquosa. Então, é água uma vez por semana. Então, a gente precisa conhecer as plantas para poder a gente saber como tratar, como lidar com essas plantas, né? Planta de folha fina, por exemplo, é uma outra dica. A planta de folha fina, ela pede mais água. A planta de folha grossa, ela pede menos água. Então, são algumas coisinhas que a gente vai, ao longo do nosso conhecimento, né, aprendendo no trato. Então, as roseirinhas também? Roseira, aí um segredinho das roseiras. Roseira gosta de sol, mas roseira gosta de clima frio. Meu Deus do Por céu. isso que Por a isso gente... Eita, por isso que minhas flores, uma hora elas estão bonitinhas, outras horas... no período mais quente da gente aqui, quando elas estão expostas 100% ao sol, elas sofrem mais. Isso, é verdade. Então, é uma coisa que a gente precisa saber. Ela chegou a roseira pra gente, vamos fazer a rustificação, vamos fazer a adaptação e aos poucos colocando essa roseira no sol, para que ela consiga se adaptar ao sol da gente. Você compra uma roseira num garden e aí você leva para casa e bota logo no sol, porque todo mundo diz, rosa gosta de sol. Né? Mas aí ela precisa fazer a rustificação. Como eu disse lá no começo da fala da gente, as plantas que a gente tem hoje, eu acho que 90% delas, se não mais, são plantas produzidas em estufa. Então, elas têm uma proteção do sol, que elas são produzidas assim exatamente para que elas saiam para comercialização, padronizadas, no mesmo tamanho, com a mesma visão, né? E aí, quando ela chega para a gente precisa realmente rustificar, que é ir colocando aos poucos, semana a semana, até que ela esteja adaptada ao sol. Isso também para as roseiras, para os cactos, né? O cacto que chega... Eu tenho cacto também em casa. O que chega para a gente hoje não é o cacto que vem lá do sertão. Né? Então, a gente tem que ir aos poucos adaptando. E, às vezes, as pessoas, por falta de conhecimento, não fazem, compram o cacto, botam diretamente no sol, ele queima, ele amarela, ele até não morre. Mas ele perde a beleza, o viço dele, né? Mesma coisa com as rosas. Você botar no sol, as folhas de baixo começam a secar, você começa a perder as folhas. E aí, daqui que ela consiga gastar a energia dela para se recuperar, dá um tempo. Muitas pessoas desistem e jogam fora. É verdade, né? É verdade. Então, isso é muito comum também. É verdade. Né? Uma planta sua, chega em casa, você tira do garden, ela tá bem linda. Aí, de repente, você percebe que sua planta tá ficando feia. Aí você desiste da planta, mas ela está num processo de adaptação, ela mudou de ambiente. Então tudo isso né? Tá com uma pessoa que ainda está às vezes aprendendo, né? É verdade. Aí é interessante a gente pensar sobre isso. Me diga uma coisa, né? Tem muita gente que também quer plantar vegetais em casa, né? E quer botar num vaso. Pode ser no vaso ou tem que ser na areia, na terra mesmo? Na areia não, na terra, né? Acho que é na terra? A terra vegetal adubada, né? Adubada, né? Algumas, inclusive, precisam da terra com areia misturada. Isso, tipo assim, eu comprei umas sementezinhas de coentro, eu quero plantar no meu apartamento, digamos assim. As ervas, elas podem. Você pode plantar desde que ela tenha boa iluminação e aquele solzinho da manhã. Certo. Né? Então, se você tem aquela janela da cozinha, você quer botar uma jardineira lá com as suas ervas. Certo. Você pode botar tomilho, pode botar o coentro, pode botar um manjericão, você pode botar
numa jardineirazinha. A única que a gente não aconselha colocar junto com as demais é o hortelã. O hortelã, ele tem uma raiz que ele destrói a raiz das outras. Certo. Entendeu? Ele termina ficando sozinho lá na jardineira. Então, se você quer hortelã para fazer aquele suco delicioso de abacaxi com hortelã, coloca num vasinho separado. Qual é o segredo? Muita iluminação e aquele solzinho da manhã. Uma rega praticamente diária, vai depender do local onde elas estão, né? Então, na verdade, pede uma rega praticamente diária e você pode colher ali o seu manjericão, fazer o seu molho de macarrão com manjericão ali na hora. Isso é extremamente possível e indicado. Eu tinha do manjericão, né? Só que a bichinha morria, gente. Eu dizia, meu Deus do céu, esse negócio... Eu vou logo tirar enquanto tá verde. Mas daqui a pouco eu via toda, né? Já ficando... Mas aí deixa eu lhe dizer um segredo. O que tá acontecendo? Marília, é uma planta anual. Tá vendo? E aí, o que é que a gente chama de planta anual? A maioria das ervas, né? Ela tem 1 ano para brotar, chegar no seu ponto de colheita, florar e depois ela vai dar a semente que vai cair ali e vai nascer novamente. Então, quando você tem a sua planta, que você diz assim, é uma planta que, tá morrendo, ela deu flor, é uma planta anual, eu tenho que saber quando a planta é anual. O ciclo de vida dela demora 1 ano. Então, é comum, né? Ela morrer, você vai lá, replanta ou você deixa ela florar. Aí sai a semente, e normalmente a semente cai ali no lugar e ela ali mesmo vai rebrotar. Você vai ter uma nova planta. Mas a maioria das ervas tem um ciclo anual. Então esse ciclo é de 1 ano para ela brotar, tá com as folhas ali no ideal para você colher, depois ela vai florar. E tem alguma que a gente pode botar no vaso só com água? Alguma desses vegetais? Por que eu te pergunto? Porque às vezes eu compro a cebolinha, por exemplo, né? Compro cebolinha lá pra casa e eu corto ali, né? Deixo toda organizadinha, boto lá dentro do vaso e começa a crescer novamente. A cebola, a batata doce. A batata doce, ela é extremamente ornamental. E é interessante a batata doce. Eu nunca vi. A batata doce, você... Às vezes a gente compra a batata e esquece ali no canto, quando a gente vai ver ela tá brotando. Isso, Coloca na água, metade dessa batata na água e deixa a outra metade fora. Ela ali vai sair folhas lindas. É mesmo? Ali dá um arranjo muito bonito. Mas você não vai colher batata daquela batata. É necessário que, por exemplo, desse arranjo, você tire as mudas e você replante, porque é da muda que vai sair a batata. Aquela batata que você plantou, ela vai dar só a folhagem para você fazer as mudas. Mas é um arranjo lindo. Eu não quero plantar batata, eu não tenho espaço, porque ela é uma rama. Mas se eu tenho uma batata assim em casa, bota no vasinho, bota no móvel teu e deixa ela cair lá, levando um pouquinho de sol, se tiver, ou claridade. As folhas são lindas e elas se tornam ornamentais. Uma vez por semana, troca a água, lava o vaso para evitar o mosquito da dengue. Não fica cheirando mal? Não. Com uma semana não. A cebolinha eu acho que fica. A da cebolinha 2 vezes a 3 por semana. Porque a cebola, ela é mole, ela é mais aquosa. Né? Então a cebola, o alho, você pode plantar alho assim. Você bota a cabecinha de alho, você corta só aquela cabecinha do alho, enfia ele na terra que seu alho vai nascer. Vamos plantar alho em casa, minha gente? Oxi, tá vendo? Qual que é a ordem, né, das camadas dentro do vaso? Você coloca, se você vai colocar num espaço que você não quer que caia um pouquinho de terra, coloca uma manta de drenagem, né? Coloca argila expandida ou pedrinha. Islene, argila é mais caro. Argila a gente usa muito para deixar o vaso mais maneiro. Mas se você não tiver esse problema, não for transportar o vaso de um lugar para outro, você pode botar pedrinha no fundo lá. Por que a pedra? Porque quando a água desce, ela não vai deixar a raiz em contato com muita umidade e não vai apodrecer sua raiz. E ali você coloca a terra vegetal adubada. Ou você, dependendo, por exemplo, cacto e suculenta, você precisa fazer uma mistura dessa terra vegetal, porque ela é mais compacta, com areia de construção, areia grossa de construção. 1 por 1, né? A quantidade que você botar da terra vegetal, você vai botar da areia de construção. Porque ele precisa ter uma terra mais drenada. A água entra e ela vai lá até o final. Então, são algumas dicas que muitas vezes você compra um cacto suculento, vai mudar, vai fazer um mini jardim, né? Vai fazer terrário para cacto e suculenta. Gente, pelo amor de Deus.
não façam terrários com cactos e suculentas, porque o terrário é aquele fechado, não é? E o terrário, ele tem um ciclo, né? Que aí a umidade é muito grande. Ele fica bonito na primeira semana, na segunda, depois ele morre, ele apodrece. Então, cacto e suculenta presta para mini jardim, num vaso aberto, né? Que você precisa colocar água ali. E aí esse terrário, ele precisa dessa terra bem drenada, né? Misturada com areia, com pedrisco, para poder dar aquela drenagem boa. Molhou, a água já vai embora, ela não fica ali empoçando para apodrecer as raízes. Agora, que tipo de vaso a gente pode colocar, tipo, 2 plantas diferenciadas, né, no mesmo vaso? Pode colocar junto, não pode, né? Bom. A gente tem que saber que plantas são essas, porque veja bem, os vasos que a gente tem para o nosso clima, barro e cimento são os ideais, porque são frios, são materiais frios. O vaso plástico, principalmente se você for colocar uma planta de sol, né, no horário mais quente, obviamente que ela vai gastar muita energia para poder aquela raiz não ter tanto sofrimento, porque esquenta ali embaixo, o vaso plástico. Então a gente tem que evitar o vaso plástico, principalmente se for para uma planta de sol. Isso é importante a gente entender. Colocar 2 plantas no mesmo vaso, eu tenho que entender sobre as raízes. Né? Se uma raiz, como eu falei há pouco, por exemplo, a raiz do hortelã, ela sai matando as raízes das outras plantas para ocupar espaço. Então eu tenho que saber se aquela raiz daquela planta é ideal para a gente colocar junto com a outra, se não vai entrar em sofrimento. O ideal mesmo é que a gente tenha cada um no seu espaço, porque aí o desenvolvimento delas é maior, é melhor. Né? As plantas, elas são boas, assim, para o nosso bem-estar, porque tem gente que fala assim, ó, tem planta que é medicinal, tem planta que tira mal olhado, tem planta que você não pode estar dormindo com ela perto de você ali, tem todo tipo de planta, né? Tem. Quais são essas plantas que traz mais bem-estar para a nossa casa? Eu acho que a questão do bem-estar, ela é muito psicológica. Acho que toda planta, ela traz bem-estar. Não é? O verde dentro de casa é vida. É vida, né? É vida. Então, toda planta, ela traz o bem-estar. Aquelas plantas que a gente chama de plantas medicinais, a gente sempre diz, na época dos nossos avós, a gente tomava muitos chás. Né? Sentia uma dor, recorria a um chá, né? Um chá de endro. Eu lembro na época das minhas cólicas menstruais, era chá de endro. Né? Então, assim, é interessante. E dava certo? Dava certo. Dava, né? Porque eu acho que ajuda também o psicológico. Né? E aí é interessante a gente entender, tem o boldo, que é bom para o estômago, mas aí a gente tem que conhecer o que é que eu digo. Sempre procure uma orientação médica, porque vou dar o exemplo do boldo. Ele é realmente bom para problemas estomacais, mas ele eleva a pressão arterial. Então, para quem tem uma pressão... Pois aí não é adequado. Então, eu tenho que ter alguns cuidados com as plantas medicinais, porque às vezes ela tem um benefício para uma coisa, mas ela pode... Rebote, né? E aí, assim, as plantas medicinais, a gente sempre diz, tem muita planta medicinal, mas a gente tem que ter cuidado no seu uso. É verdade. Bora lá, eu tô com as plantas aqui, vou chegar mais próximo, vem cá, que a gente tem pergunta também no telão aqui. Mas ela trouxe algumas plantas, vou só mostrar para vocês bem rapidinho, já a gente vai para as perguntas que o pessoal tá fazendo. Essa planta, que planta é essa aqui? Essa é uma begônia. E aí, olha, eu trouxe exemplos diferentes para você. Certo. A begônia, veja que ela tem, para o pessoal de casa ver também, veja que ela tem um caule, né? Que é mais grossinho, é um caule mais aquoso, então ela pede menos água. Certo. E aí ela não gosta de água na folha, ela mancha a folha. A água é diretamente no substrato. Eu costumo dizer que a begônia ela é muito boa porque ela conversa com a gente. Quando ela está com sede, ela vai arriando. Né? Então ela diz pra gente, é o tipo de planta para quem não sabe. De sede, bote água. Bote água, ela vai arriando, ela vai pedindo água. Né? Então é bem interessante. Quanto a tempo begônia. de água tem que estar colocando aqui? Eu coloco 3 vezes por semana lá no nosso espaço. Mas, por exemplo, vai que ela vai para o seu espaço, lá tem mais vento, lá é mais quente. Então ela vai precisar de um pouco mais. Então a análise a gente vai fazer quando ela chega no ambiente. Entendeu? Maravilha. Antes da gente vir pra cá, tem uma pergunta aí no nosso telão, né? Vamos colocar a pergunta? Coloca aí, a primeira pergunta. Meu vaso não tem furo, posso plantar nele? Pode plantar num vasinho sem furo? Porque eu vejo que às vezes tem uns furinhos aqui, né? O ideal é que tenha furo.
né? É como se fosse para respirar. Exatamente. O ideal é que tenha furo. Mas se você tem, a gente chama o vaso sem furo de cachepô. Certo, não é? Se você tem o cachepô e quer plantar diretamente nele, porque o cachepô ele é ideal pra gente fazer isso. Por exemplo, você tá com o vaso e aí você coloca dentro. Esse aqui, ele é um vaso. É fechado, né? Não, ele é aberto. Eu posso plantar diretamente nele. Mas se eu tenho um cachepô que não tem o furo, eu posso colocar o meu vasinho dentro dele, o vasinho com furo. Tá. Mas se eu quero plantar diretamente nele, eu tenho que fazer uma camada ou de argila expandida ou de pedrinha embaixo e diminuir a quantidade de água. Isso é extremamente importante, porque como ele não vai ter vazão, vai ficar muita umidade embaixo. Para que a camada de pedra ou de argila? Para que a raiz não fique em contato com essa grande umidade. E aí vai pedir menos água. Você pode plantar sim, mas coloca menos água e coloca sempre essa camada de pedra ou de argila expandida para que a gente não tenha problemas com apodrecimento da raiz. Aí, viu, gente? Isso é aula, viu? Por favor, quem tiver planta em casa, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Vamos deixar o nosso zap aqui, tá bom? Olha, tem mais uma pergunta, bora ver aqui. A cerâmica do quintal, né, está impregnada do cheiro de urina dos cachorros e por isso eu quero trocá-la por grama. Posso montar o jardim sobre o revestimento ou preciso retirá-lo? Como fazer? Agora a pessoa que tem um monte de cachorro, se tiver cachorro, como é que faz? Mesmo ela trocando, botando grama, enfim. Ela tem que dar um jeito de guardar esses cachorros num canto que eles não ficam urinando, né? Exatamente. Senão, como é que as plantas... Educar os meninos, né? Educa os meninos, tem umas coisinhas que a gente precisa ver aí. Quando ela diz assim, eu preciso retirar o piso? Sim, precisa retirar o piso, né? A não ser que você vá colocar uma camada substancial de terra, principalmente a terra preta, que ela é a terra que vem adequada para o plantio da grama, né? Certo. Verificar se no seu espaço você vai ter sol, porque a grama ela pede um sol, tá? E aí, se o seu cachorro urinar na grama, você vai ficar com a grama com aquelas patacas queimadas, porque ele vai queimar a grama. Nossa. E a grama vai ficar feia. Uma outra coisa que você precisa entender também é que grama pede muita água, não é? Então, você vai ter disponibilidade de tempo para estar ali o tempo todo aguando, para que ela fique de fato bonita. Também, né? Também tem que ela tem também que ter o corte da grama. Então, é toda uma sistemática para a gente ter uma grama bonita. Não é plantou, deixou lá. Lembra, se teu cachorro está urinando no espaço, né, e está deixando ele com cheiro impregnado, provavelmente ele vai urinar na grama e tua grama vai ficar feia, porque ela vai ficar manchada. A urina do cachorro queima a grama. Queima, igual a gente, né? Exatamente. Deixa eu mostrar essa outra aqui. Que planta é essa? Essa é a avenca canela de ema. Ela já pede mais água. Olha o caule dela como é fininho. Ah, entendi. Então as avencas mais fino, pede mais água do que o caule mais grosso. As avencas, samambaias, ó. Essa aqui ela tem um caule bem fino subindo aqui. Então, e as avencas e samambaias, de modo geral, pedem bastante água. Todo dia água. Essa aqui parece de árvore de Natal, gente. Mas é o pinheirinho. É o pinheirinho mesmo, né? O pinheirinho do Natal, né? Gente, cresce muito? Ele cresce. Você coloca num vaso, né? Você colocar num vaso maior, ele... Por exemplo, ele tá desse tamanho. Se você coloca num vaso maior, o ano que vem ele vai ter um pinheirinho aí de 1 metro, vai ser o seu pinheiro de Natal, por exemplo. Gente, olha que legal. Isso é uma coisa... Agora... Como é que cuida dessa daqui? Exatamente, cuidar desse pinheirinho. Muita gente compra o pinheiro e diz, meu pinheiro secou, meu pinheiro começou a secar por dentro. Ele pede água todos os dias, né? Ele não é de sol, porque ele vem, como eu já disse, de uma estufa. Se você quer colocar o seu pinheiro na calçada, terminou o Natal, você fez o seu arranjo de Natal ali dentro de casa, eu quero ele no sol, primeiro faça a rustificação. Primeira semana, solzinho até 8 horas da manhã. Segunda semana, solzinho de 8 às 9. Vai aumentando aos poucos até que ele consiga ficar no sol intenso. E muita água. O pinheiro, ele gosta de solo mais úmido. Água, né? Então, viagem e deixa teu pinheiro lá, não. Pois senão morre. Isso, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Depois a gente mostra as outras plantas. Bom dia, Marília. Eu costumo viajar e deixo minha filha tomando conta das plantas. Mas sempre que chego tão seca, será que ela tá aguando essas plantas? O que posso fazer para elas não morrerem nesse período? Meu Deus! Ei, tem que ter um negócio mesmo, porque às vezes a pessoa viaja, demora 1 semana, 2 para voltar. Tem gente que passa mais de meses, né, para voltar. Como é que faz para aguar as plantas, não deixar elas morrerem? Porque
Provavelmente, olha, desculpa aí, mas acho que sua filha não tá aguando suas plantas, não, viu? É verdade. Acho que ela tá esquecendo. A gente tem hoje sistemas de irrigação, né? Que, por exemplo, para quem pode, o automático, você tem um timer que você liga lá, programa todo dia, de tal hora, ele vai passar tantos minutos ligado. E aí você tem uma mangueirinha que você bota de um vasinho para outro, aqui tem um gotejamento, aqui tem outro, de um vasinho para outro. Islene, mas isso é mais caro, o que é que eu posso fazer de forma mais barata? A gente também tem disponível na internet alguns sistemas que você vai trabalhar com garrafa PET. Você pega uma garrafa PET, ele tem lá, você coloca isso que você compra na internet, na boca, tipo um gotejador. Você coloca ele na planta e ele tem uma aberturazinha que você controla o tanto de água que vai cair. Você coloca essa garrafa PET e deixa esse gotejamento lá caindo na sua planta. Você vai garantir pelo menos uma semana aí a sua planta aguada. É porque depois que acaba a água da garrafa, né? Acabou a água da garrafa, teria que alguém fazer a reposição dessa água. Mas, Islene, eu não quero comprar esse gotejamento. Você pode fazer diretamente com a garrafa, mas você corre um risco maior de ela entupir, porque você vai colocar na areia, né? Então, o ideal, ele é baratinho, é coisa de R$2, R$3, você comprando em quantidade na internet. Eu tenho um bocado de vasinhos, então eu vou fazer isso, vou colocar, esse vaso é menor, então eu vou colocar uma garrafinha menor. O vaso é maior, eu vou colocar uma garrafa maior. Pode até ser uma garrafa daquelas, lava bem uma garrafa daquelas de 2 litros ou de 3 litros de sabão que a gente tem, dá uma lavada bem para tirar todo o sabão. Se for uma planta maior, você vai passar um tempo maior. Então, são formas mais baratas que a gente tem de manter a umidade da planta. Maravilha. Tem mais uma pergunta. Vamos colocar, que o pessoal tá aí, todo mundo tirando dúvida, né? Gostaria de saber o segredo do alecrim, pois todos que compram, né, vem verdinho, logo em seguida morre. Ô, Jesus. É complicado, né, minha gente? Bora lá. Alecrim é água e iluminação boa. O alecrim não gosta de sol forte. Então, solzinho da manhã, cedinho, aí ok. Mas a água, o alecrim gosta de água todos os dias. Por que que ele morre? Falta de água, muitas vezes. Né? Fazer o quê, né? Olha lá, a gente agora vamos pra cá, só bem rapidinho aqui, explica pra gente sobre essas plantas, essas outras plantinhas e essas pequenininhas, que eu acho que essas aqui duram bastante. Depende. Ou não. Depende. Ai, meu Deus, tá vendo? Essa, Marília, é uma suculenta. Sim. Olha a folha dela como é gordinha. Então, essa daqui é água uma vez por semana. Fácil de cuidar. Ótimo. Só que tem gente que faz assim, eu tenho todas essas plantas, vou regar minhas plantas, bota água em tudo todo dia. Então, eu tenho que saber, dentro do meu espaço, quais são as plantas que têm água que pedem água todo dia e quais são aquelas que não. Então, essa água uma vez por semana, essa dali também, é uma suculenta também. Ou seja, você separa as que não precisam de muita água e as que precisam todos os dias. Lá no nosso espaço, o que é que a gente faz? A gente, eu quando vou aguar as plantas, ou os meus quando vão aguar as plantas, a gente sabe quais são aquelas que pedem, mesmo que elas estejam juntas, que pedem água todo dia, e as que não pedem. É importante saber. E essa daqui? Essa daqui é um filodendro, né? O filodendro lemon. Eu acho ele muito lindo por conta da cor. É verdade. Né? Veja que ela é uma planta de flor clara, de folha clara. Ela é menos sol. Lembra da dica que eu dei? Exato. Menos sol. Tipo assim, um pouco mais escura. Um pouco de mais essa sol. daqui, ela aguenta sol desde que rustificada, né? Veja que ela é mais escura. Essa daqui é uma aglaonema, né? A aglaonema rosa. Ela também é menos água, veja o caule dela, que é um caule semelhante lá, mas ela, quem vai dizer, é o ambiente onde ela está. É sempre o que eu digo. Então, ela sai do nosso espaço com água 3 vezes por semana, pode ser que ela chegue no seu, peça 2 vezes ou peça 4 vezes. Então, o que é que eu digo sempre para quem nos compra planta? Primeira semana da planta na sua casa, faça o teste do dedo, é o dedômetro, né? Aguei hoje. Daqui a 2 dias, eu vou lá, olha, você tá boto não só por cima, mas eu vou colocar, enfiando o dedo. Isso eu só preciso fazer na primeira semana. Se o meu dedo saiu sujo, deixa eu fazer aqui para vocês terem uma ideia. Ó, meu dedo saiu sujo. Se o meu dedo saiu sujo, ela tá molhada. Então, eu não preciso aguar agora. Então, se amanhã eu colocar o dedo mais embaixo, porque às vezes ela seca só em cima, mas embaixo ela tá molhada. Colocar o dedo e o dedo sair limpo, tá na hora de aguar. Então, eu já sei. Eu aguei ontem, hoje eu não aguo, vou aguar amanhã. Vai ser dia sim, dia não. Mas se amanhã eu coloco o dedo e ela continua molhada, eu só vou aguar no outro dia.
A primeira semana eu fazendo isso, eu vou ter uma noção de quanto em quanto tempo eu vou aguar as minhas plantas. aguando as plantas. Né? Eita, gostei dessa dica. Então eu digo que é a dica do dedômetro. É isso Não mesmo. tem termômetro melhor do que o nosso dedo para saber quando vai aguar a planta. Muito boa essa dica. Tem mais uma pergunta aqui sobre cacto agora, não é isso? Vai, coloca a pergunta. Bom dia, tenho cactos. Quantas vezes por semana posso colocar água? Faz o teste do dedômetro. Mesmo né? jeito, agora eu porque já sei. Às vezes, porque às vezes, o que é que acontece? Cacto pede menos água. Mas às vezes o ambiente que ele está é tão quente que ele vai pedir água 2 vezes por semana. Lá eu coloco 1 vez por semana. Mas se o ambiente... Porque lá a gente tem um espaço com muitas plantas e isso termina ajudando na umidade que traz para elas. Mas se eu tenho poucas plantas ou minhas plantas são distantes umas das outras, elas não estão aglomeradas... uma outra dica que eu havia esquecido, viu, gente? Vai viajar, aglomera tuas plantas. Elas trazem mais umidade umas para as outras. Deixa tudo junto. Deixa tudo juntinho, né? Vou passar uma semana fora. Junta tuas plantas, aglomera. Isso dá um resultado bacana também. Ajuda. Só se elas não se sentem tão sozinhas, né? E aí o cacto faz o teste do dedo. Tá seco, pode colocar água. Não deixa o teu cacto morrer de sede porque te disseram um dia que cacto não leva água. Coloca água quando ele te pedir. É verdade. Tá? Agora, cuidado para não furar o dedo, viu? Muito bom. Islene, minha amiga, você deu uma aula pra gente, meu Deus. Foi ótimo, né, gente? Tivemos uma aula aqui, quero agradecer. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Tem mais uma pergunta? Tem? Marília, eu gostaria de saber, porém, eu tenho um pé de comigo ninguém pode. Boto ele dentro de casa. Com o tempo ele fica com as folhas querendo amarelar. É normal? Ou é porque está na sombra? Ou ele é de sol? Ou já chegou gente dizer que porém é porque a minha casa está muito carregada. Está repreendido. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus, mulher. Repreenda, viu? Tá repreendido. Comigo ninguém pode, todo mundo... Eu fiquei até arrepiada com essa misericórdia. Comigo ninguém pode, né? O pessoal diz muito que é bom ter uma planta dessa em casa, né? Essas plantas, é bom para tirar descarregar pimenta, energias ruins. Mas são as plantas boas, para tirar energia ruim. Quando chegar a gente lá, espantar logo o povo, tá pra fora. Coloca uma pimenta do lado direito da entrada da tua casa. Coisas que a gente conhece. Vai muito aí da crença de cada um, né? Coloca uma pimenta do teu lado direito, da entrada da casa, espada de São Jorge, a própria zamioculca, aí tem a planta do dinheiro, né? E da amizade, a pileia. Vamos comprar ela essa é a planta da fortuna, como se chama, e da amizade. E aí é bacana, a gente sabe, a pimenta, dizem que quando chega uma pessoa com um olho muito gordo na nossa casa, a pimenta ela seca. Então, se a gente crê. Mas botar uma pimenteira. Uma plantação de pimenta do lado direito, do lado direito, Vou logo colocar, vou deixar lá bem no cantinho. Quando eu ver ela secando, eu digo, epa, essa pessoa que não vai mais entrar aqui. A própria comigo ninguém pode, né? Respondendo a pergunta aí da telespectadora, é interessante a gente entender. Comigo ninguém pode, ela é de sombra, mas ela pede luminosidade. Então, se ela está naquele cantinho da morte, na quina da morte, como eu chamei, naquele lugar que tem pouca luminosidade, ela vai te pedir para sair dali. Ela vai sofrer, obviamente, né? Então, coloca essa planta num lugar com mais luminosidade, tá certo? E rega fazendo o teste do dedo. Porque uma das coisas que pode amarelar a tua planta também é excesso de água, tá? O excesso de água amarela as plantas, as folhas, principalmente as folhas de baixo. Então, se ela estiver amarelando, principalmente as folhas de baixo, pode ser excesso de água. Diminui a rega, coloca no lugar mais iluminado dentro de casa, pode ser, ela é uma planta de sombra, não é de sol não. Olha aí, e ela ajuda a tirar mal olhado também, tá certo? Segundo as crenças. A gente precisa dessas plantas, planta de dinheiro. A gente botou algum realzinho assim perto da planta já para ela... Tem, olha, o dinheiro em penca. Dinheiro em penca. Que é uma pendente linda, né, que chama a fortuna. Tem a pileia, que é a planta da fortuna e da amizade. Vamos decorar então, os nomes. Ela traz muito isso. Tem as plantas que tiram o mal olhado. A jiboia é uma planta purificadora do ar e que ela também protege. A jiboia ela é boa. A jiboia é boa para botar na água também, né? Quem gosta de planta com água. A espada de São Jorge. A minha não tá na água, tá na areia mesmo.
Eu ganhei essa planta, ficou na areia, disse, eu não vou nem trocar. Se eu tirar daí, vai que morre. Mas ela fica Deixa a bichinha super lá. bonita, ela vai bem também. Maravilha. Né? Mas olha,